Hoje com o presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Bonsmara, Rubens Forbes Alves de Lima. Rubens, bom dia, obrigado pela presença aqui no nosso programa. Bom dia, Tavinho. Tudo bom? Tudo bom. Vamos falar um pouquinho do Bonsmara, porque vocês também vão estar com a gente na Intercorte, né, que acontece agora 16 e 17 de junho, na Bienal do Ibirapuera. Qual a importância da Intercorte numa espécie de volta da antiga FEICORTE que desapareceu de São Paulo? E a gente sempre diz, o boi não está na capital de São Paulo, né? Não está em São Paulo, mas os pecuaristas moram aqui, as fazendas estão pelo interior. Qual a importância da Intercorte, Rubens? Olha, a Intercorte veio na sequência da FEICORTE. Voltando um pouquinho atrás na FEICORTE, a FEICORTE, para uma gama grande de raças, era longe a exposição mais importante que nós tínhamos, né? Porque tem o Beraba e Esteio, que são os dois pontos do Zebu e do Taurino. E a FEICORTE conseguiu essa união entre esses dois blocos de o Bos Taurus e o Bos Taurus e o Bos Índicos. E faltou, quando parou a FEICORTE, faltou essa... Deu um gap. E São Paulo, como você disse, quer dizer, mas os negócios estão aqui. E é aqui que as coisas têm que ser lançadas, é aqui que está todo o grande público. E as coisas que acontecem aqui em São Paulo são, enfim, os fazedores de opinião estão aqui também. Uhum. E então, essa novidade de ser no Ibirapuera, enfim, quem é de fora não conhece, mas aqui, enfim, o Parque do Ibirapuera... Né? Na Bienal, não é do Ibirapuera, eu acho que agora colocou a carne no lugar que destaque, que ela sempre deveria estar. Uhum. Vai ter, como já tem a Fashion Week lá, vai ter até o Beef Week, né? O Beef Week. A Beef Week, tanto faz. Beef Week é uma ideia muito boa, né? Vários restaurantes vão participar, vocês já devem, logicamente, ter noticiado aqui. E todas as raças que têm seus programas de carne vão participar e, logicamente, é um desfile aí, o Fashion Week da carne. Fashion Week da carne. Fala um pouquinho do Bonsmara. Bonsmara é uma raça sul-africana. Quando chegou no Brasil, conta um pouquinho da história, como surgiu o Bonsmara. O Bonsmara é uma história bastante curiosa, porque, como todos sabem, para conseguir uma carne melhor e qualidade, logicamente o híbrido é uma solução, o custo-benefício melhor que existe. E para fazer o híbrido, logicamente, a mãe Nelore, o Zebu, base. E então, quais são as raças que vão fazer esses cruzamentos? E na época, infelizmente, a África do Sul tinha fechado, estava ainda no sistema apartheid. Só quando o Mandela entrou e que aí a África do Sul se abriu para o mundo, tanto em negócios, esportes, você lembra disso, Olimpíadas, que não participavam, tinha aquela coisa toda. Mas esse gado era original de lá ou esse gado foi feito lá? Foi feito lá. A partir de que mistura? O Jan Bonsman, que como geneticista, ele foi, vamos dizer, o Pelé da genética bovina do século passado. Ele começou um trabalho em 1930 e poucos, com a Embrapa local da África do Sul, que chama Irene, lá no centro. E do material que ele tinha disponível para fazer esses acasalamentos, ele escolheu o Afrikaner, que já era um gado adaptado na África do Sul, há 4.000 anos, enfim, é uma história longa e bonita. Gado que veio da Europa e veio descendo nas caravanas todas, enfim, as tribos cultivavam essas raças e tal. E aí surgiu o que eles denominaram o Afrikaner. E aí ele cruzou com o Shorthorn e com o Hereford, que seriam as duas raças para dar qualidade de carne e fazer o híbrido dele lá. E aí ele conseguiu, quer dizer, fazer desses acasalamentos o que ele via denominar de Bonsmara. Foi uma homenagem a ele, Bonsman, e Mara era a cidade onde tinha esse centro da Embrapa deles. E então juntaram esses dois nomes e fizeram. E ele fez isso com os criadores. Ele fazia esses trabalhos, fornecia esse material para as fazendas e as fazendas iam fazendo. Enfim, e daí foram fazendo a seleção. Mas você falava que em função do apartheid, que foi o movimento na África que separou, que deixou a África do Sul longe do país antes até o Mandela começar, esse gado estava meio esquecido lá, estava meio... Não, ele era só local. Só local. Ele é o Nelore para a gente aqui, quer dizer, ele é longe, o que tem maior percentual lá são quase 15 milhões de cabeças, ele tem lá 70%, 80% do rebanho, tem algum tipo de sangue total ou parcial do Bonsmara. E quem foi buscar esse gado lá? Então, aí um conjunto de criadores interessados em fazer o híbrido com algum adaptado, e
o Carlos Maluí, que já faleceu, né, grande amigo, pioneiro, o Renato Rezende Barbosa, enfim, outras pessoas que estavam no projeto Montana, principalmente. O projeto Montana detectou que esse tipo de animal poderia ser muito importante para fazer o blend deles lá, a mistura deles. E aí conseguiram fazer o protocolo entre Brasil e África do Sul, mas trazendo só material genético através de embriões, por conta da questão sanitária, de doenças e tal. E esse foi o grande desafio nosso, a grande dor de cabeça, o grande custo, foi colocar uma raça em outro país através somente de embrião. Foi desafio, grande custo, mas hoje vocês estão colhendo os frutos disso. Nossa, fantástico. O que esse cruzamento do Bons Mara na base Nelore produz? Que tipo de carne, para a gente identificar melhor para o consumidor, então, para o telespectador? Isso, o programa até nós temos, que se chama Bons Mara Bife, que na realidade fizemos também várias experiências, vários testes e chegamos à conclusão todos, né, foi uma coisa bastante democrática, que o ideal para esse Bons Mara Bife seria um teto de até 25% de zebu e 75% de raças europeias, sendo no mínimo 50% de Bons Mara. E então a gente acha que essa é a carne que tem entre o custo e o benefício, né? Não é a carne melhor do mundo, mas é uma carne top, mas a um custo absolutamente acessível. Né? Então, esse é o grande desafio que a gente alcançou. É porque produzir o melhor a um preço inacessível não você vai ficar restrito a um nicho de mercado muito pequeno. O Bons Mara é uma raça muito ligada aos preços econômicos da arroba, os touros são vendidos baseados em arroba, a gente não tem nada, não é para ser considerado gado de elite, é um gado de trabalho mesmo, sabe? É uma caminhonete, não é uma Fórmula 1. Então a gente quer se situar dentro desse campo. E é uma carne com marmoreio, uma carne macia? Eu acho que o forte da carne bom, são sempre as duas coisas, maciez, né? E logicamente ela tem fazendo bem feito, a gente sempre brinca que fazendo bem feito dá sempre certo, e com uma boa suculência, é uma carne fantástica. Principalmente o que todo mundo nota, que a briga, digamos, a disputa entre picanha com picanha, filé mignon com filé mignon, é uma coisa, a diferença é comparar Neymar e Messi, é muito pouco. É mínimo, não é? Agora, quando você entra na carne segunda e vai para o alcatra, enfim, chamado de segundas, essas outras carnes, realmente aí faz uma diferença muito grande. Então, muita gente tem usado esses outros cortes como um corte hoje de top, um corte bastante sucesso em restaurantes e a preços acessíveis. Legal. E vocês vendem essa carne com identificação própria, como Bons Mara, ou como é que é? Então, nós temos, a associação tem um programa que chama Bons Mara Bife e depois tem um programa paralelo que chama logicamente, o controle de qualidade que é feito pela associação. O controle de qualidade não é uma questão da carcaça em si, isso os frigoríficos fazem, ou quem está seguindo o programa vai lá e faz, o acabamento, se quer com 3 milímetros, 5, 7, aí... Encomenda. Para nós, o importante é o grau de sangue. Que aí é 50% Bons Mara. Mínimo de 50% Bons Mara e máximo de 25% de zebu. Então, qual é o desafio, né, Tavi? É a variabilidade. Você compra a carne hoje, que sucesso, convida os amigos, chega amanhã, tudo errado. E aí, não, volta lá. Então, mas muita gente esquece que o sangue, a produção é que é complicado, é diferente de produzir automóvel, né? Mesmo automóvel, você já sai com, às vezes sai com defeito da linha de montagem, ainda tem mas isso produz um bicho igual ao outro para dar... Carne não tem recall, né? Então... Mas acho que hoje a gente está chegando num nível de padronização e acho que fórmulas como essas que vocês chegaram, por exemplo, acho que todas as outras raças estão buscando. Exatamente. Porque você chega a uma bula, vamos dizer assim, uma fórmula onde, trabalhando desse jeito, a coisa vai ficar dentro de um limite. A variabilidade vai depender do animal, que é um ser vivo, então, logicamente, não é industrial. Vai variar a alimentação. Nós temos alguma linha de condutas. Regrinha básica. Regrinha básica, né? O animal castrado, no caso do macho, zero torta de algodão, coisas que podem deixar sabor na carne, podem influenciar tal, a gente tem essas restrições. O resto, os animais morrem jovens, quer dizer, a idade seria, logicamente, sempre até 30 meses, a maioria morre 20, 24 meses. E o grande sucesso, que eu acho que é
quer dizer, hoje se tornou um excelente negócio, é a fêmea. Você vende novilha, preço de boi, Tá. com uma rentabilidade excelente, muito mais rápido. Então, também hoje começa a criar novos nichos que as pessoas vão descobrindo dentro desse processo. Legal, Rubens. Tá bom? Obrigado pela presença aqui Nossa, para falar foi um do prazer. Bons Mara e obrigado por ter vocês também conosco aí agora na Isso. Intercorte. Estaremos todos lá 16, 17. Vocês vão ter o stand de vocês? Então, stand com todo mundo lá e vamos receber todos os telespectadores e os amigos que gostam de uma boa carne. Legal. Tá bom, Fábio? Para você, os contatos de internet, telefone... São sempre da associação, Tá. né, que deve aparecer aí na tela. Aí. Vai piscar lá, olha lá, Isso. www.bonsmara.org.br. Tá certo. Obrigado. Obrigado E a você. Até lá na Bom dia. Intercorte. Nos vemos. Nos vemos. Esse foi o Rubens Forbes Alves de Lima, falando aqui do Bons Mara, que também vai estar na Intercorte. Vale lembrar que o Circuito Intercorte, que também integra a Semana da Carne na Bienal do Ibirapuera, em São Paulo, faz parte do projeto Integrar para Crescer. E essa é uma iniciativa que tem o nosso Terra Viva como um dos promotores ao lado da Verum Eventos. Dias 16 e 17 de junho. Grande parte da programação do Terra Viva será transmitida ao vivo, direto da Intercorte, na Bienal do Ibirapuera, em São Paulo.